Olá, turma, tudo bem? Professora Ingrid aqui. Hoje nós vamos ter uma aula de História. Aonde nós estamos? Nós estamos no material do Bernoulli, volume 1, módulo A, tá? E capítulo 3. Nós vamos falar sobre o absolutismo. Então, lá no A3, você vai encontrar essa aula aqui sobre absolutismo, ok? Então, bora lá. O absolutismo, pessoal, ele é o sistema político que vai compor, que vai ali orientar o período conhecido como período moderno. O período moderno, ele é aquele período que vem logo depois do período da Idade Média. Ele vai começar aí por volta do século 13, 14. Nós vamos ter aí, então, o absolutismo reinando. Mas para falar do absolutismo, a gente precisa lembrar um conceito muito importante e um acontecimento também político extremamente relevante, que é a organização dos Estados Nacionais. Tá? Então, a gente vai voltar um pouco sobre a organização dos Estados Nacionais, lembrando que, tá? Essa aula, ela vai ser dividida, como se diz, eu vou colocar sempre assim, política, economia, para que vocês não se percam dentro desse contexto maior, combinado? Então, vamos lá começar a aula, e essa aula começa com esse slide aí, dá uma olhadinha. Então, nós vamos ter aí, ó, o contexto histórico da formação, seguido aí pela crise do século XIV. Crise demográfica, econômica e social. Lembra que eu falei para vocês guardarem no seguinte quesito a crise da Idade Média? Esse tripé aqui, ó, acompanha aqui comigo. A fome, a peste e a guerra, ok? Então, bora lá. Peste negra e as guerras feudais, na questão da crise demográfica, crise econômica, redução da produtividade servil, aumento dos impostos e dos preços dos alimentos e superexploração camponesa. E crise social, a superexploração camponesa que acabou gerando uma série de revoltas. Quais são os resultados? As revoltas camponesas nos feudos da Europa Ocidental ameaçaram a hegemonia da nobreza e da igreja e levaram à contestação dos privilégios de nascimento gerado pela a divisão estatal. Então, acompanhe aqui comigo agora, pessoal. Então, essa crise gerada aí acabou provocando uma instabilidade nessa organização social. Então, vamos lembrar qual que é essa organização social? Dá uma olhada aí, ó. Nós temos ali no topo da pirâmide, né, aquilo que vai ser uma questão estamental. Na Idade Média, é lógico que o clero e a nobreza estão no topo e abaixo todos os servos, tá? O que é uma divisão estamental? É uma divisão, como vocês estão vendo aqui, ó, dividida em camadas, ok? Geralmente essas camadas, elas possuem uma imobilidade social. Então, nesse período, quem tem o poder? Quem tem terras, né? A Idade Média nos mostrou que quem tem o poder é quem possuía terras. Quanto maior a quantidade de terras, mais poder você tinha. Então, aquele que era o maior detentor de terras era o rei, que concedia à nobreza, a duques, né, barões, marqueses, esses pedaços de terras. Então, você é um nobre, um marquês, porque você tem um marquesado, que é esse pedaço de terra. Você é um duque porque você tem um ducado, que é outro pedaço de terra. Estão lembrados disso? Então, vamos seguir aqui, dá uma olhadinha aí de novo aí na tela. Vamos falar aqui, ó. Apesar das várias interpretações da divisão da sociedade feudal, o modelo apresentado posteriormente permite uma melhor compreensão da atuação de dois personagens fundamentais para a formação do Estado Nacional moderno absolutista. Quem são esses personagens, pessoal? Volta aqui comigo. O rei e aqueles que estão agora sendo chamados de burguesia. Por quê? A gente vai ter um florescimento do comércio. O comércio está voltando novamente. Ele acabou em todo o longo da história média? Não, ele não acabou. Mas ele ficou retraído. Ele ficou ali, como se diz, tímido, era pouco, não oferia grandes lucros, até porque a questão do cristianismo prega, né, você não ter a luxúria, a soberba, e a burguesia agora no finalzinho aí desse período aí do 14, eles estão começando a, como se diz assim, a vender a mais do que necessitava, né, a questão de simplesmente uma subsistência. Então você está começando a ter lucro, tá? Uma coisa que era condenada pela Igreja Católica. Guarda essa informação que ela vai ser muito importante quando a gente for falar das reformas protestantes, tá? Então nós temos ali o clero, nobreza, camponeses, artesão e a burguesia. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a ascensão da burguesia então durante esse período. Lá na tela comigo.
O crescimento do comércio no final da Baixa Idade Média, a partir das Cruzadas, fortaleceu a burguesia. Sua demanda histórica nessa transição para a Idade Moderna estava associada à unificação monetária, fiscal, territorial e administrativa. Volta aqui comigo. O que é uma unificação? Toda vez que eu tinha que passar nesses pequenos lugares, nesses feudos, nesses ducados, nesses baronados, nesses marquesados, cada um tinha um sistema de circulação monetária. Então você imagina o quanto que era difícil toda vez que você passa ali, você ter que trocar aquele dinheiro, ter que refazer, ter que fazer uma taxa de câmbio. Então, essa unificação de uma única moeda em um território, ela acabou possibilitando uma facilidade nessa transição comercial. Não só isso também, como pagamento desses impostos, quanto a questão também administrativa, como era organizada. Então, está ficando mais fácil agora com as unificações. Volta lá na tela. A ascensão dos reis, figuras banalizadas na estrutura descentralizada do feudalismo, passaram nesse período de transição a projetarem a possibilidade de centralização do poder para suprir as carências da aristocracia senhorais dos feudos e a crise da igreja e as revoltas populares. O discurso teocêntrico perdia força do imaginário coletivo, daquilo que a gente vai chamar de terceiro estado, tá? Que são todos aqueles que não são nem o clero e nem a nobreza. Condutores imorais e abusos do poder do clero constava com graves crises sociais. Era preciso reprimir os levantes e rearranjar o discurso aí dessas autoridades. Então, a gente vai dar uma olhada aí em quais são algumas formas utilizadas do rei a partir de agora para ele manter o poder. Na tela aí comigo. Nós vamos ter aí o quê? A aproximação com a burguesia, a ascensão de cargos à nobreza, a arrecadação centralizada de impostos e moedas nacionais, unificação de pesos e medidas, formação de exército permanente, normalmente composto de mercenários, expansão dos territórios nacionais através da guerra ou das colônias e organização político-administrativo centralizada. Observe nesse esquema aí as principais alianças do rei absolutista. Então, nós temos aí o cargo, que é dado pelo rei para a nobreza, ele coloca ali o poder local para que o rei tenha o controle, a burguesia paga os impostos ao rei e o rei devolve com elas com um monopólio, tá? O que é o monopólio? É o controle da venda de um produto. Então, aquela pessoa que recebe o mono, somente ele vai controlar aquele tipo de comércio ali que vai ser feito, ok? Então, um dos primeiros estados nacionais a se organizar que nós vamos ter será Portugal, ok? Portugal vai ser um dos primeiros a entrar aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre Portugal. Na tela, o mapa aí de Portugal desse período. Esse reino também é fruto da Guerra da Reconquista e também aí das muitas revoluções dos avis de 1385, movimento liderado pela burguesia portuguesa que colocou no trono o tão indesejado Dom João de Avis, que já era filho ilegítimo do rei que havia morrido. Sabe, é o bastardo do rei. A nobreza pretendia entregar a coroa a Castela, que é a casa portuguesa. A ascensão de Dom João de Avis gera condições para o processo de expansão marítima após Portugal se tornar o primeiro reino aí absolutista. Quais são as exceções disso tudo? Nós temos aí que a entrada do Dom Henrique de Avis, né, esses futuros herdeiros, ele vai ali fomentar aquilo que será o quê, gente? O contato com o Oriente. Então, ele vai trazer essa ideia de um comércio muito mais longe e distante para pegar mercadorias, especiarias, né? As especiarias vocês devem estar aí lembrando das especiarias, cravo, canela, noz moscada, porque realmente era uma condição muito precária a alimentação na Europa. E isso tudo trouxe, como se diz, não só preservação de alimentação, de você fazer um alimento durar, mas também o paladar, né, gente? Convenhamos, a gente não precisa comer só para sobreviver. Comer também é uma espécie de prazer, é uma espécie de você se sentar à mesa e ter ali uma concretização de ser um ser humano, tá? Então, seguindo aí comigo na tela, pessoal, acompanhe aí. Nós temos então aí essa nova estrutura social como absolutismo concentrado. Então, como eu falei antes, o rei ao centro. Então, qual que é a definição que eu posso dar para isso? É uma forma de governo baseada na centralização
política monárquica e na unificação territorial, na qual a vontade pessoal do soberano é determinante para a organização de toda a sociedade. Então, vamos aqui de novo revisar as características comigo aí na tela, pessoal. Acompanha aí direitinho, tá? Centralização política, hereditariedade do poder, unidade monetária, a unidade fiscal, a unidade jurídica, a unidade territorial. Todas essas é a formação da burocracia estatal. Gente, o que é burocracia? A burocracia ela é uma ferramenta de administração. A burocracia ela não quer dizer que o processo é moroso, demorado, cheio de papelório. Isso daí é o desvio da burocracia, quando ela dá errado. Então a burocracia ela visa a impessoalidade, a legalidade, tá? A publicidade desses atos. A gente vai abordar mais sobre esse tema de burocracia lá nas aulas de sociologia com os grandes sociólogos aí, Max Weber, tá? A gente vai falar mais sobre ela lá. Então, vamos lá. Manutenção dos privilégios de nascimento, manutenção da sociedade estamental, formação das cortes, exército nacionais permanentes, economia mercantilista, tá? Todas essas aí, essas duas, a manutenção do privilégio e a manutenção da sociedade estamental, são caráter ainda e resquícios do feudalismo. E essas fortes ideologias são qual, pessoal? É a base da teoria que vai sustentar esses reis estarem no poder. Então, o que acontece? Para que esse rei ele consiga ficar ali naquele poder centralizado, ele precisa de algo que o segure ali. Então, por exemplo, por que o rei é o rei? A Igreja Católica, ela, como se diz assim, ela valida o rei ali, através dos escritos sagrados, através da doutrina, ela valida o rei. Só que agora, quem está no controle central mesmo, de fato, é o rei. Então, quem vai autorizar isso para o rei? Esses teóricos, esses pensadores, esses intelectuais. Mais sobre eles vocês vão ver na parte 2 dessa aula, tá bom? Então, vamos seguir aí, a gente vai falar sobre Maquiavel, o Thomas Hobbes e o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, tá? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, voltando a gente falar sobre, como se diz, os caráter da economia e da política sobre isso. Então, a parte dos teóricos na parte 2 desse vídeo. Vamos lá, na tela comigo, acompanha aí, pessoal. Economia mercantilista. O que é uma economia mercantilista? É essa troca pela acumulação de metais. Então, conceito e noções gerais, conjunto de medidas econômicas que garantiam a regulação do Estado nacional absolutista, principalmente sobre as atividades praticadas pela burguesia durante a Idade Moderna. Lembrando, o que é um Estado absolutista? Todos aqueles que têm as características anteriormente abordadas. Através do mercantilismo, os estados nacionais garantiam os recursos para sustentarem as cortes, os exércitos e os privilégios de nascimento. Apesar do mercantilismo voltar-se para toda a atividade econômica dos estados nacionais absolutistas, sua maior incidência esteve nas atividades provenientes das colônias que futuramente serão aí, como se diz, exploradas. Tá? Quais são os princípios ou regras do mercantilismo? O metalismo, o colonialismo, o comercialismo, o intervencionismo, que é o protecionismo alfandegário, ou seja, esses estados nacionais protegem suas economias, colocando taxas de impostos e barreiras, tá? O monopólio ou pacto comercial, ou seja, a metrópole comercializa com a colônia e a colônia só comercializa com a metrópole. E a teoria da balança favorável, ou seja, aquilo que eu exporto com aquilo que eu importo tem que ser equilibrado. Nenhum pode se exceder, que senão eu tenho aí uma balança desfavorável dentro desse sistema. Então vamos aí a algumas observações gerais. A história do mercantilismo teve, assim como a história do absolutismo monárquico, muitas variações. O metalismo, bulionismo, por exemplo, lá em Portugal era conhecido assim. Então quando você ouvir falar em bulionismo, volte-se em Portugal. Foi a prática principal durante os séculos XVI e XVII, fazendo das potências coloniais ibéricas as mais ricas do período. As potências ibéricas eram Portugal e Espanha, tá? Atreladas ao metalismo, outras práticas comercialistas, como a venda de especiarias e o tráfico intercontinental de escravos, fazia parte das metas europeias por uma balança comercial favorável. Um dos maiores expoentes do comercialismo foi a Holanda. Desprovida de muitas colônias, buscou intermediar o máximo possível de relações comerciais para buscar benefícios econômicos naquele contexto histórico.
Por volta do século XVII, o industrialismo passou a vigorar com ênfase maior na França. Então, quando falar de metalismo na França, nós vamos conhecer como coubetismo. E a Inglaterra? As monarquias passaram a priorizar a demanda interna, evitando as importações. Daí proveio o incentivo à produção de manufaturias, que na Inglaterra foi acentuado com a ascensão política da burguesia, culminando na primeira revolução industrial do planeta. Dá uma olhada nesse esquema didático aí que eu estou trazendo para vocês. Então, ao centro vocês vão ver o mercantilismo como meios e objetivos. Vamos lá, meios. Barreiras alfandegárias, estímulos à expansão marítima e colonial, aumento da população, incentivo às manufaturias nacionais. Quais são os objetivos? Reforço do poder e do Estado Nacional, metalismo, entesouramento dos metais preciosos e busca de balança comercial favorável, né? Que nem eu coloquei para vocês, as exportações têm que estar em equilíbrios com as importações. E sustentando todo esse mercantilismo, apoio aos negócios da burguesia, o Estado absolutista e o Estado sustentando aí os nobres e propagando-lhe poder e renda, tá? Vamos para alguns casos específicos que nós vamos ter aí nessa Europa. Vamos começar aqui falando da Inglaterra, tá? A Inglaterra, a sociedade feudal era uma estrutura hierárquica, alguns eram senhores, outros eram servidores. Numa peça teatral da época, um personagem indagava: de quem? És homem? Sou um servidor, porém não tenho senhor ou cavaleiro. Como pode ir isto? Retrucava o personagem. Então, aqui acaba mostrando assim, você precisa ter alguém que mande em você. Como assim você manda em você? Porque a Idade Média ensinou que a gente sempre estava naquela relação das obrigações. Lembra das obrigações e das relações servis? As relações servis, a sucerania e a vassalagem. Todo mundo tem um senhor. E quando você perguntava a um burguês quem era o seu senhor é o capital, né? É o capital. Então, bora lá. Do século XVI, a sociedade rural inglesa, até então relevante, relativamente estática, parada, estavam se desagregando. A importância aí do anglicanismo, tá? Dos chamados enclosures, que são essa agricultura produtiva cedidas, tá? E da ascensão da política e da burguesia. A gente vai falar mais sobre a reforma protestante em um próximo vídeo, ok? Próxima aula. Casos específicos agora a França. Existem dúvidas em torno da caracterização do Estado absolutismo na França, na época do Luís XIV, o maior símbolo de absolutismo da Europa, o empenho do rei em associar a França aos tempos modernos, promovendo o progresso, transformação do país, modelo de civilização, tá? Embaralhava a definição do seu reinado, dificultava a sua inclusão na ideia do antigo regime. Gente, os reis absolutistas, então, também vão ser chamados dentro da história de o antigo regime. Ouviu falar em antigo regime, você vai remontar aos estados absolutistas, aos estados nacionais, a essas centralizações, tá combinado? Então, temos, professor, até hoje um exemplo de um último estado absolutista ou de antigo regime no mundo? Sim, temos. A rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, tá? Ela é aí o exemplo do último estado de domínio absolutista que nós tivemos. Não que eles sejam absolutistas a esses moldes, não são. Mas ela vem dessa herança desse antigo regime. Então, com a morte da rainha Elizabeth II, nós teremos ali, de fato, como se diz assim, enterrado na história o antigo regime, tá? Tá passando para vocês aí a imagem do Palácio de Versalhes. Essas imagens são bastante icônicas, bastante, como se diz assim, expoentes do que o Luís queria demonstrar da França, tá? Então, vamos ver as tradições aí dessas autoridades, tá? No século XVIII, a 97, né, da população por cento francesa era do terceiro estado, 97% da população era do terceiro estado. A gente vai chegar lá que a queda da Bastilha é a queda do absolutismo. Bora lá, Portugal e Espanha. A expansão dos Estados Ibéricos no final do XV é o grande evento associado aos tempos modernos. Entretanto, para esse Estado, os resultados econômicos e políticos nem sempre representaram a sua entrada nesse novo tempo. Essa afirmação indica que, por mais ricos que Portugal e Espanha fossem, sua história não pertenceria à história da Europa moderna. Então, vocês vão ter aí as rotas marítimas portuguesas, as rotas marítimas espanholas, essa aula sobre expansão
e grandes navegações nós já tivemos antes dessa nossa, como se diz assim, né, enclausuramento. Então nós temos aí todos esses fatos marcando a história desse povo. Além disso, além dessas várias colônias que eles vão colocar, a forte influência católica, tá? A gente vai falar mais sobre isso quando nós estivermos falando de Brasil Colônia. Então, pessoal, assim se encerra essa primeira parte da aula, tá? E agora nós vamos para a segunda parte da aula no vídeo 2 sobre os teóricos do absolutismo. A gente já se encontra, até logo!